sejam todos bem-vindos a mais um podcast Mulheres que Encorajam. Eu sou Martiele Ferreira, sou fundadora do projeto e hoje eu estou com ela no tema sobre família. Amanda, ela que é uma mulher de coragem, uma mulher de força, cristã, esposa, mãe, que adora uma aventura, que adora viajar e conhecer lugares novos, serva, filha amada, e que vai compartilhar sua experiência aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda, Amanda. Oi, Martiele, muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada. É um prazer imenso estar com vocês. E, nossa, é muitas emoções, né? Estar aqui. É verdade. Dá aquele friozinho na barriga, né? Mas é gostoso. Eu sou honrada em ter você aqui por compartilhar, por ter essa disponibilidade de estar aqui hoje comigo e com várias mulheres compartilhando, principalmente esse pilar, que é o família, um pilar extremamente importante hoje na nossa vida, né? Então, isso, eu sou muito grata por ter você aqui com a gente. Um prazer que é meu. Então, se apresente, Amanda, fala um pouco mais de você, onde você mora. Nós vamos falar hoje um pouquinho dessas aventuras que você gosta, que eu estou super curiosa para saber, né? E então, se apresente. Meu nome é Amanda Krupizak, né? Que a Martiele aí ficou com um pouquinho de dificuldade em falar o sobrenome. Eu tenho 33 anos, sou mãe, esposa, como a Martiele falou, eu acho que é um dos papéis mais principais que eu desenvolvo dentro do contexto da sociedade, que tem grande importância hoje. Sou um pouco aventureira, gosto de algumas aventuras, sair da rotina, né? Acho que seria isso. É isso. Sou sonhadora, destemida, adoro um planejamento. Acho que verdade. me preocupo bastante com isso. É verdade. O pouco que eu conheço a Amanda já dá para ver que ela gosta de um planejamento, gosta de uma organização, e eu acredito que isso faz parte da sua rotina, né? Faz parte todo esse projeto, todos os dias, profissional, mãe, esposa, as aventuras, a organização dessas viagens que nós vamos falar, né? E fala um pouquinho, vamos conhecer a Amanda. Onde você nasceu, Amanda? Nasci aqui em Curitiba mesmo, sou natural daqui. É natural daí. E o seu sonho, né? Seu sonho desde criança, como você era na infância, né? Já vamos começar através da sua história para depois a gente falar da sua família. Como você Sim. era, né, desde pequena? Então, quando eu era pequena, eu era uma criança tranquila, bastante tímida, não era de muitos amigos. No contexto da família, né? Os meus pais se separaram muito cedo, logo quando eu nasci. Então, eu retornei para a origem, né, da casa dos meus avós. E eles que deram todo o suporte para a minha criação. Então, eu tive uma figura paterna muito bem representada ali pelo meu avô. Uhum. E no caso, você teve a infância por criação através dos seus avós, isso? Isso. E ele era uma figura que representava, né, uma figura paterna. E como era para você isso, né? Como eram ali os desafios como criança, de você estar desenvolvendo, de você estar crescendo em um ambiente criado pelos seus avós? Como você lidava com isso desde criança? Sendo bem sincera, né, bem desafiador, porque hoje em dia, normalmente, quem cria né, tem o contexto familiar são o pai e a mãe, né? Quando você foge dessa configuração, você acaba, às vezes, vamos dizer assim, tendo algumas outras, não digo manias, mas cultura daquela pessoa, ou a forma de enxergar a vida, ou a forma de entender como educar, né? E isso mudou algumas coisas, né? Eu tive experiência, mesmo tendo o meu avô presente, ele me ensinou várias coisas que hoje eu aplico na minha vida como família. Apesar dele não ser, né, vamos dizer assim, o pai de sangue, vamos dizer assim, né? Sim. Mas foi muito, muito bom, foi desafiador, mas ele representou muito bem. Mas eu acho que quando você é criança, eu acho que um desafio maior é quando você tem aquelas famosas festas, né, de escola, tal, cartinha de Dia dos Pais, Dia das Mães, e às vezes tem apresentação, e daí falta aquela pessoa naquele momento, né? Então, eu acho que isso que acaba sendo o desafio naquela fase, vamos dizer assim, né?
Sim, naquela fase, né? Você disse que ali algumas coisas que aconteceu naquele ambiente na qual você foi, né, criada, que você foi desenvolvida como criança, hoje você também aplica na sua família, né? Você pode dizer quais eram essas coisas que hoje você consegue aplicar de uma forma saudável, né? De uma forma que agrega valor na sua família? Uhum. Então, o meu avô, ele era muito bom administrador. Apesar de não ter muitos recursos financeiros, né? Ele tinha uma visão muito empreendedora. Então, o que acontecia? Ele, aqui onde a gente mora, em Curitiba, ele tinha um terreno, e nesse terreno ele construiu 4 casas, que eram referente a 4 filhos, né? Pensando não somente nos filhos no futuro, porque ele já tinha uma certa idade avançada em comparação da minha avó, né? Eles tinham 10 anos de diferença aí, e os filhos também não foi aquela famosa escadinha, foi um espaçado, né? Um espaço de E tempo, né? isso, e apesar de ter essa visão, o que que acontecia? De, né, no futuro poder dar algo para os filhos, porque era essa a cultura do passado, né? E ainda continua sendo para muitos pais. E planejar o futuro dos filhos. Naquela concepção, ele utilizava o quê? Dessas casas viravam recurso financeiro no sentido de aluguéis. Então, ele tinha esse recurso, né, através dos aluguéis, e ele administrava muito bem. E eles eram em 4 filhos e a esposa e ele. Depois acabou eu e a minha mãe retornando novamente, né? Mas, assim, eu digo que ele me surpreendeu, porque ele era uma pessoa, assim, muito bondosa de coração, ele ajudava muito as pessoas, assim, com sonhos. Por exemplo, o meu marido. O meu marido, ele, quando eu conheci ele não tinha muitos recursos financeiros e ele queria muito tirar a carteira de habilitação. E o meu avô, na época, falou assim, não, eu vou te ajudar financeiramente, vou financiar a sua tua vontade, vamos dizer assim. Quando você tiver condições, você me devolve o dinheiro. Então, ele era assim, ele financiava, vamos dizer assim, os sonhos, Sim. né? Mas ele também era muito pontual, porque ele ajudava, mas ele também ensinava você a correr A ter atrás do compromisso, recurso, né? A ter o compromisso responsabilidade. de você, isso, de voltar aquilo para ele, né? E quando a pessoa não cumpria com esse acordo, automaticamente se fechavam as portas, né? Que isso hoje nada mais é que o banco, que o financiamento e várias outras formas É, de ter exatamente. recurso financeiro. Nossa, bem legal essa ideia, né, do administrar e ter uma pessoa de referência referente a isso, né, essa situação, no pilar financeiro, no pilar administrar, né, principalmente com a questão de responsabilidade, né, de você Eu cumprir aquilo que você fala, cumprir aquilo que você concordo, né? promete, né, aquilo que você tem falado, tem dito para as pessoas, né, seja no pilar financeiro, seja em qualquer outra coisa. Eu acredito que o seu avô era um homem de palavra, né? Uma coisa sempre que ele falava, né? Honre e tenha como privilégio o seu nome sempre limpo, né? Nunca deva nada para ninguém. O que você deve dever para as pessoas é afeto, é carinho, é bondade, é ajudar no financeiro no sentido de prover a oportunidade para a pessoa, ou às vezes até mesmo uma cesta básica, alguma coisa assim que esteja no teu alcance que não vá pesar no teu orçamento, né? Mas uma coisa que eu aplico daquela época para hoje é a questão do controle mesmo financeiro, né? Diário, de anotar as tuas despesas familiares, de criar metas e sonhos a curto e a longo prazo, tanto nas viagens, né? Quanto também nas coisas materiais que às vezes a gente deseja. Ele me passou isso, né? Então, a gente, até eu brinco assim, a gente fala assim, vamos criar uma meta. Qual é a minha meta? É a viagem para o Chile, por exemplo. Eu vou lá Sim. e crio um boleto no meu mês chamado Chile, e aquele valor entra nas minhas despesas mensais como uma despesa, mas na verdade é um recurso que está sendo guardado para aquele sonho ser realizado. Isso é Sim. algo que eu aprendi com ele. Desde o pão, né, anotar o pão lá que você gastou, isso, querendo ou não, ajuda a ter uma organização financeira da família, ajuda nos sonhos, ajuda nas metas, né? E acaba, querendo ou não, sendo um pilar importante na família, pela questão, assim, que muitos casais se desentendem, brigam, se divorciam, né? Cria toda uma tempestade, vamos dizer assim, no casamento,
por não saber lidar, né, com as finanças. Então, acho que é uma coisa muito importante também na família. É exatamente isso que eu ia comentar com você, né? Hoje o pilar financeiro, ele é tão importante que ele tem várias vertentes, né? E uma dessas vertentes é referente a isso, a casais, a família, que se desentendem, né? Que tem o casal que não sabe lidar com o dinheiro, o casal que não sabe que casal não é preciso repartir, cada um tem o seu dinheiro, né? Os dois, o dinheiro é dos dois, ele não é o dinheiro de um e nem dinheiro do outro, é o dinheiro dos dois. Então acaba que isso é meu, é seu, e acaba que no casal se transforma o nosso valor, o nosso dinheiro, a nossa viagem, o nosso investimento, né? E o que você disse, os divórcios, as separações, as brigas, os desentendimentos. Até vejo famílias brigando por terras, por dinheiros, por herança, né? Por não saber administrar, não ter controle, né? E essa parte, assim, é muito legal, Amanda, referente ao seu controle nos seus sonhos, nas metas. Eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou suspeita para falar nessa questão por conta da minha formação, da pessoa que eu sou há muitos anos, da questão de meta. Para mim, tudo tem que ter meta. Tudo tem que ter uma meta, né? É desafiador. Porque essa parte do cheque ali, do boleto, de você pagar todo mês a viagem que você quer fazer daqui 6 meses, daqui 1 ano, depende de quanto vai a sua parcela, de quando você vai fazer. Você monta ali o seu cheque, o seu boleto, e todo mês você paga referente ao teu recurso, que você vai usufruir dele, No né, futuro. futuramente. Isso é muito, muito legal mesmo. E você teve essa mentalidade, quando você observou a questão do seu avô e você teve essa mentalidade, você tinha quantos anos, mais ou menos? Então, como eu fui criada por eles, né, eu fiquei morando com eles até os meus 14 anos, Aos né, 14. até os 14. Até uma coisa, assim, que com a convivência com ele, né, ele me levava no mercado, ele tinha, assim, vamos dizer assim, ele não dava mesada, não tinha essa cultura de mesada, né? Mas ele falava, ó, hoje você pode escolher 2 coisas. Então eu escolhi aquelas 2 coisas e era aquilo. Sim, Mas ele mostrava, ó, isso é mais barato, isso é mais caro, isso dá, isso não dá. Então é uma coisa que também eu aplico com a minha filha, né? Ela não sim, tem mesada, porém aqui a gente aplica isso. Hoje você pode escolher tal coisa. Ou, por exemplo, assim, é uma coisa que a gente começou recentemente. Eu falei, filha, você tem que se dedicar aos estudos. É uma obrigação se dedicar aos estudos. Então, vamos combinar assim. Se você me trouxer o boletim e nesse boletim estiver a nota, estiverem todas, né, azuis, vamos dizer assim, né, não estiver sim. no vermelho, você vai ganhar uma bonificação para isso. Você vai ser presenteada, né? E eu falei para ela, eu vou pagar pela tua menor nota, né? E a menor nota dela foi, acho que, ciências, alguma coisa assim, que foi 71. Então, vai ser R$ 71 que ela vai ganhar, Sim, né? olha Então, só. isso, dentro desses R$ 71, ela vai administrar da forma que ela acha necessário, né? Vai comprar, às vezes, coisas que, às vezes, brilha aos olhos dela. Às vezes, a gente, como pais, não vê que um pequeno sorvete lá, colorido, para ela vai ser aquela coisa mais maravilhosa do mundo, né? E quando eu dou essa oportunidade de ela ser presenteada por mérito do que ela estudou, então eu vejo isso como um incentivo para que ela se esforce cada vez mais, mas também para ela aprender a administrar o dinheiro que é dado a ela. Sim, isso é bem bacana, isso é bem legal, né? Você ter o reconhecimento, né? Ela ter esse reconhecimento de acordo com aquilo que ela fez, né? Então, isso é bem legal, das coisas que você aprendeu lá com 14 anos, está trazendo isso hoje, né? Para dentro da sua família. E você começou a trabalhar cedo, após os 14 anos, você já teve o seu primeiro emprego, como que foi esse processo? Então, quando eu estudava, eu optei por fazer o técnico em administração na época, né? Nessa fase aí dos 14, e logo em seguida eu já consegui um estágio. Eu trabalhei no Pequeno Príncipe, na área da saúde,
E de lá em diante, a minha vida sempre foi ligada à área da saúde. Sim. Sempre na Sempre área alguma coisa ligada a isso. sempre ligado à área da saúde. E é o que você já almejava desde a sua infância, desde esse seu primeiro emprego, a área da saúde, a área que você está hoje? Não, é até engraçado de se pensar, né? Agora aqui passando na cabeça, né? A minha área de formação é gestão comercial, mas hoje eu atuo na área de logística, né? Dentro de uma indústria de equipamentos médicos. Mas quando eu era lá, criança, né, brincava de boneca, fazia as historinhas para elas, eu sempre descrevia, né, ser empreendedora, ser mãe, ser esposa, viajar muito. Olha só, já desde pequena já. Sim, e eu acho que até era uma coisa assim que era algo que estava no meu coração já desde aquela época, né? E hoje eu vejo assim que eu tenho vivido coisas que eu contava nas historinhas das bonecas, né? Mas uma coisa que eu queria ser quando criança era ser aeromoça, mas não sei por quê, eu acho que porque eu que já queria sair fora da caixinha, né? Ou Sim, você já experimentar coisas pensava novas, nas viagens. já. Que legal, porque é algo que você comentando agora é muito bom, né? Realmente vem esse reflexo, né, da nossa infância, daquilo que a gente contava para as bonecas. Eu tinha muita questão de brincadeira com uma Barbie, né? Só que eu nunca tive a Barbie. Eu ganhei uma Barbie depois de grandinha. Eu ganhei primeiro aquela que era a Suzy, que era diferente da Barbie. E vem Uhum. muito essa questão, né, da gente contar, né, os nossos sonhos. E hoje eu vejo muitas mulheres que perdem a essência dos sonhos de infância. E o quanto isso é importante a gente desenterrar esses sonhos, o quanto é importante nós lembrarmos de ter esse momento de abrir a gaveta, olhar as fotos, né, de comentar com a família, de como que nós éramos, o que que nós falávamos, o que a gente brincava, para que isso gere novamente dentro do nosso coração, né? Que, igual você disse, eu já tinha aquilo no meu coração. E hoje eu estou realizando coisas que eu falava, porque é algo que foi desenvolvido, é seu, é algo que já vai acontecer, é algo que vai acontecer de qualquer forma, porque está no seu sentimento, está no teu ser, né? E você, quer ou não, você profetizou aquilo. Você profetizou com tanto desejo, com tanto amor às coisas que hoje você tem em sua família, você tem coisas para acontecer, né? Então isso é muito gostoso de relembrar. Você falando, as coisas vão vindo assim na minha cabeça também, é muito bom. E nessa questão de você estar hoje na área da saúde, voltando ali para quando você começou a trabalhar, você falou que se formou na área de gestão comercial. Qual que era o seu intuito aí nisso, de se formar na área da gestão comercial? Era trabalhar na área da saúde, foi algo que aconteceu, ou você ainda tem algum plano, ou você almeja ser empreendedora, alguma coisa assim? Então, na verdade, empreender já era uma coisa que a gente já viveu, né? Que era uma coisa que eu falava lá para as bonecas, né? Então, por muitos anos, foram aí de 2010 a 2015, 2016, mais ou menos, eu trabalhava com decoração de festas infantil e locação de brinquedos, né? Foi uma fase ali da minha vida que eu experimentei empreender, né? Junto, não só eu, mas a família, todo, né? Todo mundo junto. Foi uma fase que eu saí um pouco da área da saúde e fui para essa área, né? E nesse momento eu pude experimentar o cuidar de Deus, eu pude experimentar viver em família, né? Foi um período que eu tive muita construção de coisas, né? De sonhos que eu realizei. Eu também pude experimentar a maternidade nesse período, né? Eu fiquei aí até toda a minha gestação e até ela completar 2 anos em casa, mas ao mesmo tempo empreendendo com essa parte de festas. Quando eu voltei ao mercado, eu continuei na área de saúde. Quando voltou. Continuei na área de saúde. Porém, minha formação, ela acaba sendo um pouco ampla. Porque o que acontece? Ela acaba sendo um pouco administrativo, um pouco de vendas, um pouco de tudo, né? Sim. Porém, antes mesmo de eu pensar na gestão comercial, eu fiz um período de gestão de RH, que foi aí nessa fase que eu engravidei e não tinha opção como existe hoje, EAD,
né? Então, eu tive que trocar de curso por não ter essa opção de à distância. À Então, distância. isso, daí eu fui gerenciando ali a faculdade na época, fui gerenciando a gestação, fui gerenciando a casa, fui gerenciando a parte da empresa, né? Então, foi um período aí que eu tive bastante crescimento, mas também foi um período muito desafiador, porque juntou muitas coisas para fazer no mesmo tempo. Ah, eu Mas eu imagino a empresa, né? Porque nesse ramo, principalmente entre 2010 e 2016, que foram os maiores picos, né? Na questão de eventos mesmo, né? Porque não para, evento não para. Evento é de dia, de tarde, de noite, e dependendo do que vocês trabalhavam, casamento, festa de 15 anos ou festa infantil, né? A você grávida, né? A questão da maternidade, a empresa, os outros pilares também, né? O seu pilar ali pessoal, para conciliar tudo isso. Como que tá a tua cabeça nisso? Como que você conseguia fazer isso? Olha, eu não sei nem como explicar. Eu digo assim, coisas que Deus faz que a gente não sabe explicar, né? Não Sim. só nisso, né, nos desafios do dia a dia, porque eu sei que cada família tem a sua logística, tem sua forma de levar as coisas, né, em todas as áreas, vamos dizer assim. Mas para mim era uma coisa tão prazerosa e tão tranquila, e também eu tinha o meu marido, né? O meu marido, ele sempre foi o meu suporte. E quando a Rafaela nasceu, que a gente fazia? A gente tinha decoração para montar, brinquedo para montar, colocava no bebê conforto e carregava para lá e para cá, e ia todo mundo Não junto. tinha tempo ruim, já pegava, colocava E e ia. ela ia junto, e não tinha como, e colocava lá, deixava quietinha, e ela se acostumou tão bem, porque eu acho que ela foi uma criança assim tranquila, né? Desde que a gente teve ela, ela veio, ela foi muito tranquila em respeito a disso. Então a gente levava, e eu acho que o barulho do inflador, de encher os balões, ela já ia se acostumando e acabava pegando no sono e ali Pegando ia, no sono com o barulho da festa. e foi tranquilo. Sim. E já aproveitando, né? Falando da sua filha, falando de maternidade, né? Fala um pouquinho dela, apresenta ela aqui pra gente, quem que é essa moça, né? Porque eu acompanho você no Instagram, eu vejo, eu falo, meu Deus, você é uma moça já, né? Eu fico imaginando para você, me fale um pouquinho dessa maternidade. A maternidade, assim, para alguns é complicado, para alguns são um mar de rosas, cada um vive uma estação, né? Mas para mim, a Rafaela, assim, é um novo de Deus. Né? Ela veio para mudar a nossa estrutura, para mudar a nossa mentalidade, e hoje a gente pode viver uma nova versão de pais, né? De referências de pais, porque eu vejo assim que ela é muito doce, ela é muito sorridente, ela é engraçada, ela é destemida, ela é muito palhaça igual o pai. Ela me ensina muito a ver o mundo com os olhos dela, né? De sonhar coisas que ela gostaria de viver também. Ela já experimenta das experiências com Deus, isso é muito bom, porque ela também me incentiva e me aproxima muito de Deus. E o sonho dela é ser bióloga marinha e viajar ao mundo. Olha só! Então, eu creio que eu vou ter um grande desafio aí de, no futuro, o ninho estar vazio, né? E como eu só tenho ela, eu tenho que continuar nessa loucura aí de viajante, porque eu vou ter que acompanhar, né, umas viagens aí. Ah, com certeza, tem que estar com as malas prontas já para preparar para essa aventura, né? E ainda mais bióloga, porque dependendo, né, é o mundo afora, é o mar afora, né, para ela estar aí desbravando, e com certeza isso vai acontecer. E ali você disse, né, na questão do ela te ensinar mais de Deus, te aproximar mais de Deus, né, com os olhares dela. Hoje ela tem quantos anos, Amanda? Ela tem 10 anos. 10 anos. Gente, uma Ah, mas criança de para 10 mim, anos com toda essa bagagem. Claro que mãe é suspeito para falar, mas eu não duvido que não adianta. Eu sei, eu imagino como deve ser a mentalidade de uma criança hoje de 10 anos, é muito além dos nossos 10 anos de muitos anos atrás, olha, né? o que Ainda é? mais com a estrutura familiar. Mas ali você disse que o quanto ela, quando ela te aproxima de Deus, o quanto ela, né, traz esse amor de Deus, né? Hoje vocês são uma família cristã,
né, deixando aqui para o pessoal, né, para que eles possam entender, vocês têm os princípios cristãos. E como foi, assim, abrindo esse parênteses aqui, que apareceu essa curiosidade, esse momento de você se tornar cristã, né, junto com seu esposo, seu casamento ser cristão, e nesse meio, nesse vínculo, como foi para você esse desafio? Então, a Rafaele, para nós, eu digo assim, que foi um novo de Deus, porque tanto eu quanto meu marido, a gente não foi criados pelos pais, no caso, né? Não tivemos referência dos pais. Como casal, vamos dizer assim, né? Fomos criados pelos avós, e a gente tinha uma certa, vamos dizer assim, dificuldade de pensar como seríamos como pais, né? E nesse processo a gente levou algum tempo depois de casado, foram 5 anos depois de casados, que a gente optou em ficar grávidos, vamos dizer assim, né? Sim. Isso, e daí, mesmo assim, optando em ficar grávidos, a gente ainda teve um acompanhamento de um líder, né, que cuidava na época da gente, para amadurecer essa parte, assim, da gravidez, da ideia de ser pai, dos desafios, né, e também a questão cristã, né, porque na época que acontecia, o Rafael, ele veio já de um lar cristão, mas eu não, eu vim de uma família que era totalmente católica, né? E daí depois acabei, por referência da minha mãe, acabei conhecendo a parte evangélica, né? Sim. Mas indiferente de religião, né? A gente crê em Jesus, segue os princípios e a gente entende que a gente crê em Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, né? Então é essa questão que a gente leva para a Rafaele, né? De entender que ela tem que respeitar as pessoas, que ela tem que amar o próximo, que ela tem que se cuidar em primeiro lugar, porque ela também é templo do Espírito Santo, né? Então a gente Sim. vê dessa forma e a gente também mostra para ela no dia a dia o que Deus faz na nossa vida, né? Através de coisas simples, tipo assim, um exemplo. A gente foi viajar lá numa ocasião, o Rafael falou assim: Ah, eu gostaria tanto de um café. E o café não estava incluso, né? E ele falou assim: Ah, queria tanto. Ai, Deus, bem que você podia me dar. E simplesmente a moça da recepção passou com 2 garrafas de café, colocou no buffet e lá estava o café do E lá Rafael. está 2 garrafas de café. 2 cafés, né? Então Deus às vezes cuida nos Os detalhes, cuida em detalhes. coisas pequenas, né? Outra coisa que ela vivenciou recentemente com a gente gente faz o nosso cronograma, né, do que a gente gostaria de realizar, coloca na presença de Deus, e a gente colocou que a gente gostaria de trocar de carro, mas não era algo que era prioridade de primeira, colocado como primeiro, né? E naquele decorrer a gente colocou o carro para venda, a gente anunciou o carro numa quarta, numa sexta a gente vendeu, né? Uau! E a gente não esperava que isso fosse tão rápido, Muito né? rápido. Muito rápido. E a gente orou em questão disso, né? E falou: vamos colocar na presença de Deus. A gente quer tal carro, queremos tal valor, e dessa forma. E eu sou muito específica com Deus. Quando eu falo assim, Deus, ó, meu coração, eu quero isso. Então, se o Senhor puder me dar, por favor, nos É dessa detalhes. forma, Deus é está Deus tudo de escrito. detalhes. E daí, o que aconteceu? Nessa venda do carro, né? Acabou que eu achei no site, coloquei lá e fomos agendados para ser atendido por um vendedor. Chegando lá, estava dentro das condições que eu queria, dentro do que eu podia, né? Porque eu não queria Sim. ficar no financiamento, eu queria pagar à vista. E eu falei assim, Deus, tem que ser isso, porque senão eu não vou querer. Olha, Eu já estava. E chegando lá, a gente foi atendido pelo vendedor e normalmente é sorteio, nunca é uma pessoa que você escolhe, né, o vendedor pelo site. Chegando lá, conversa vai, conversa vem, o vendedor era conhecido da gente, de um amigo da Uau! academia que foi para a igreja com a gente. Uma Olha coisa só. foi ligando na outra. E a venda foi assim fantástica, porque ele conseguiu fazer tudo aquilo que eu pedi para Deus. E o mais doido, que Deus faz as coisas assim de uma forma tão especial, que uns dias antes eu falei assim, que cor que você quer? Eu quero branca.
eu falei, né, que poderia ser branca, prata, e tá, ficou nisso. E eu fui dormir e eu sonhei que o meu marido estava trazendo uma Duster preta. E eu falei para ele, Uau! eu falei, não, Arrepiei. amor, não, amor. Falei, não, você tá errado, eu queria branca. E daí eu acordei. No outro dia eu fui lá ver o carro e o carro era branco. 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 Olha só, Deus é bom demais, né? Nos É, detalhes, né? sim. E eu tinha feito uma lista de 10 lugares para a gente olhar. Sim, E Deus foi muito detalhista, assim, nas coisas com a gente, sabe? E a minha filha, ela pôde experimentar desse momento com a gente, de ver que Deus proveu o recurso, que Deus colocou nos detalhes, e que a gente pôde realizar o sonho em família de uma forma que nem eu sei explicar como eu consegui. Foi só sim, Deus, porque não tem como sim. explicar. Isso é muito bom, né? De saber que ela viu os lados, o de vocês, a fé de vocês, mas não uma fé vazia, né? Uma fé com obras, que é a oração, que é o jejum, que é a obediência, que é o planejamento. Também porque nós ligamos as coisas naturais aqui, nós precisamos ligar aqui na Terra para ser ligado no céu, né? Não tem como as coisas só caírem do céu. Nós precisamos fazer a nossa parte, né? Então, seguido disso, da obediência, do exemplo, do comportamento, da fé, do planejamento, da estratégia, né? Então, isso tudo alcançou, fez com que vocês obtivessem aí o resultado, né? Os planos de Deus na vida de vocês concluídos, né? Então, isso é muito bom, isso é muito gostoso. E a Rafaele a presenciar isso, eu acredito, para você como mãe, deve ser, o coração deve ficar ali quentinho, né? A gente investe, assim, bastante nesse quesito, né? Dela viver experiências, né? Não digo, assim, só experiências com Deus, mas também Sim, experiências através da viagem, né? Eu acho que é uma junção de coisas, porque, querendo ou não, a gente também pode apresentar um mundo fora de quatro paredes, né? De ela ver realidades e culturas e também ver a questão como a nossa família é, como outras famílias são, e também a questão financeira, a questão cultural, a questão do alimento, a questão de religião, tudo, né? Então, tudo está relacionado a exatamente. acreditar em algo, né? Então, a gente coloca para ela o que a gente realmente acredita, mas também não deixa dela ver outras realidades, vamos dizer assim, Outras entendeu? realidades, outros pilares, né? Outras experiências, né? Naquilo que vocês estão vivenciando junto com ela. E me conta, o que que hoje, né, falando desse pilar, né, família, Deus, a Rafa, o Rafa, né, e o pessoal, o que que hoje representa família para você, Amanda? Ai, gente, família, para mim, eu acho que é desconstruir para construir. Nenhuma família nasce pronta, nenhuma família é perfeita, nem mesmo as redes sociais a gente pode falar que é 100% perfeito. Às vezes a gente quer vender essa ideia de perfeição. Perfeição é algo meio complicado, porque eu vejo assim, quando a gente busca a perfeição, a gente vende uma imagem que não é real, né? Eu acho assim que esse que é o problema das famílias. Questão humilde de reconhecer que erra, de saber abraçar, de saber beijar, de saber pedir perdão, de ser cúmplice nas coisas, né? De criar um ambiente agradável, de tentar, quando eu falo assim, construir, porque eu acho que a família todos os dias tem que ser construída. Todos os dias é um desafio. Né? E o desconstruir é desconstruir o quê? Desconstruir coisas que não agregam, né? Desconstruir coisas que fazem mal, e construir ambientes que façam bem, né? Façam bem na sua vida profissional, façam bem na sua vida familiar, façam bem nas suas finanças, façam bem na sua vida cristã. Então, eu acho que não só na família, mas em tudo, né? Acaba sendo desconstruir e construir. Então, a gente está sempre trabalhando, tentando criar um ambiente bom para todo mundo, e a gente é falho. Não vou dizer que não existe perfeição, Não né? A gente existe está perfeição. todos os dias a gente está tentando ser melhor do que ontem, como É. pai, como esposa, como marido, todas as áreas.
E essa frase, né, do desconstruir para construir diante de uma família. Que nem você disse da questão de não ser perfeito. Nós não somos perfeitos, não existe uma família perfeita, né? E não adianta a gente querer provar algo que não existe. E o desconstruir para construir, eu penso assim, né? No momento em que, por exemplo, eu tô para agir de certa forma, eu estou me desconstruindo, porque eu estou parando aquele comportamento de uma resposta mal dada, de uma ser às vezes agressiva no falar, ou ter uma atitude agressiva, bater uma porta, bater uma gaveta, né? Ou fazer uma birra, ou ser arrogante, ser ali prepotente, egoísta, desumilde, né? E a família, muitas vezes a gente tem que ceder, né? Porque são pessoas que a gente ama. E as pessoas que a gente ama, elas também têm defeitos, e alguém vai precisar ser sábio o suficiente para ceder. Isso Então, mesmo. para ceder, para construir, eu vou ter que me desconstruir aquele eu que está gritando dentro de mim de eu não aguento mais, esse marido não aguento mais, tudo sou eu nessa casa, só eu que faço, que eu não aguento mais, as famosas frases, né? Dentro de Uhum. uma família. Mas tem momentos que a gente precisa realmente desconstruir. Mas eu falo também que família é aquela coisa, né? É o teu porto seguro. É um lugar É, onde você chora, é onde você ri, é onde você comemora, né? E também é aquele agito, é aquela loucura. E eu acho assim que todos os dias é um novo dia, né? Então, todos os dias a gente pode desconstruir, construir coisas que vão somar na família. todos os dias. Tem que ser todos os dias, né? Que bacana. E me conta sobre seu esposo. Como que vocês se conheceram? Então, Rafael é uma figura. Ele é uma pessoa assim que ele me faz rir até nos dias difíceis. Ele me faz rir da desgraça. É difícil até ir no velório com ele, porque ele tá rindo, ele tá fazendo piada, ele tá achando graça, não sei do quê. Sim, Eu falo, amor, menos, menos, menos. menos. Ele, ele, assim, eu digo que em muitos momentos eu tô triste, ele é o meu motivo de alegria, ele me coloca sempre para cima. Mas, assim, falando dele, né, como nos conhecemos, a gente se conheceu na igreja, a gente participou do grupo de juniores, de adolescentes, de jovem, daí nasceu uma amizade, aí foi indo, e logo se transformou em admiração e virou amor. Ah, que lindo! A gente já estamos há 16 anos juntos. 16 anos, uau! Tá? Fora, 16 fora o namoro, né? Tirando as paqueras ali, né? É. Que legal. E hoje, né, você junto com seu esposo, assim, vocês tiveram momentos difíceis como casal? Vocês pensaram em algum momento desistir, né, de falar, chega, eu não quero mais isso? Como foi esse desafio nesses 16 anos? Então, eu digo assim, dificuldade, dúvidas, medos, eu acho que todo mundo enfrenta, né? Isso é normal. E você falar assim, quem já não pensou em desistir, não é mesmo? Não vou dizer que não, mas todas as vezes que eu pensei em desistir, eu pensei, quais são as promessas que Deus tem para mim, né? Da onde eu saí e aonde eu estou. Então, eu vejo assim que Deus tem um propósito para minha família. Eu vejo assim que teve dias difíceis, teve dias de choro, teve dias de querer desistir, de chutar o balde, mas o nosso alicerce sempre foi fortalecido pela nossa fé, né? Por estar na presença de Deus, estar debaixo do guarda-chuva de Deus. E a gente nunca pensou que Deus teria nos unido para desistir, né? Deus nos uniu com um único propósito, de ser família, né? De cumprir aquilo que nos fomos colocado. E como a gente também tem uma história de pais que não foram referência nessa área, era mais desafiador, né? Então a gente sempre pensou assim, poxa vida, se Deus me deu um casamento, eu tenho que vencer essa batalha. Eu tenho que vencer
não só como um mérito ou como uma medalha, mas para que isso seja referência para a minha geração, seja referência para a minha filha. Então, muitas vezes a gente também está aprendendo, porque ninguém nasceu sabendo tudo, Sabendo, né? nem da maternidade, muito menos do casamento, né? Então, a gente está todo dia caindo e levantando, caindo e levantando. Sim, aprendendo, né? E Sim. o aprendizado, tanto na maternidade quanto no casamento, né? Ela é uma disponibilidade de vocês estão disponíveis para aprender, dispostos a aprender, né? Porque é um processo que vocês vão saber quando vocês estiverem no processo. Quando acontecer iniciar o processo, aí vocês vão aprender, vão saber como realmente funciona, né? Sim. Então, isso é um desafio, mas faz parte da nossa vida, né? E ali, junto com você e seu esposo, qual foi o maior desafio hoje entre você como mãe, você como ele como pai? O maior desafio, assim, como pilar pai e mãe, vocês enfrentaram? Eu acho assim que o maior desafio que a gente enfrentou foi a questão da espera, do confiar, do entregar. Porque a gente tinha que confiar que, né, na promessa que Deus tinha colocado no nosso coração em ser família, tinha que entregar, né? Porque assim, eu na minha gestação a Rafaela foi muito desejada, porém teve algumas como que fala, decorrentes, né? Coisas que foram acontecendo no meio do caminho. Eu tive uma ameaça de aborto, então aquilo, querendo ou não, mexe, né? Eu creio que tem muitas mães que vão assistir isso e vão se perguntar que o esperar, às vezes, é um processo, né? Que o esperar, às vezes, é cansativo, que o esperar, às vezes, é angustiante. Por que Deus ainda não me abençoou com uma gestação? Né? E o confiar ainda mais, porque o confiar é você saber que você está gerando um bebê que você não sabe, né? Se vai ser menina, se vai ser menino, como vai ser, se vai ser olhos claros, cabelo escuro, tudo é uma questão, uma Sim. né? E É. você fica naquela ansiedade ali, e o descansar, o entregar, é saber que Deus está no controle, né? E isso vem não só lá da gestação, mas para nós eu acho que foi a fase mais difícil, porque era um sonho que a gente queria, né? E era uma coisa que a gente já estava há meses ali no planejamento, né? Esperando para que fosse abençoado, que Deus nos concebesse a Rafaele. E foram aí 9 meses tentando engravidar, mesmo sendo nova, mesmo não tendo nenhuma doença, nem nada, demoraram esse período, né? Mesmo eu não tomando anticoncepcional, demorou também esse período. E a gente tinha muito medo de ser pai, vou ser bem sincera. A gente não tinha aquela coisa assim, como será? Não será? Não sabia. Não sabia, né? Não sabia, até mesmo por não ter referências, né? Não ter aquela figura paterna, nem a figura materna ali presente na vida do Rafael, nem na minha. Então a gente não sabia como seria, né? Então eu acho que foi isso, o esperar, o confiar e o entregar. Então eu acho que para nós foi o momento mais desafiador e também foi um divisor de águas, porque quando a Rafael nasceu, a gente pôde experimentar coisas que a gente, como filho, também não experimentou, né? E pode, vamos dizer assim, desbravar um universo cor-de-rosa Sim, que a gente juntos, todos juntos, né? E tem. nos dois, como pais e como filhos, né? Então, isso, o divisor de águas, isso é muito forte, assim, que você compartilha, sabe? Porque eu vejo, assim, muitas mulheres, né, com esse medo, com essa insegurança, né, de como vai ser. E você é prova da fé, na prática, porque vocês dois, os dois não tiveram a referência e não sabiam como fazer. Sabia que queria ter a Rafael, mas não sabia como seria. Então, isso é a fé, né? É quando nós colocamos o nosso pé, dando o primeiro passo, e deixa que Deus vai te dar o chão, vai te dar o asfalto, vai te dar a rua ali necessária para te dar a base, para te dar o alicerce, né? Para seguir no processo. E no processo você descobriu como é. Você muitas Nesse vezes caso, é a famosa frase, né? Oração e ação. Então, andou é, junto.
né? Andam juntas, verdade. Isso. E a E já, Rafaele, oi, aham, perdão. pode falar. E a Rafaele, ela, quando eu digo assim que foi um divisor de águas, e foi também o nome dela, né? Rafaele, curada por Deus. Beatriz, traz a alegria. Então, eu acho assim, não só o nome dela nesse significado, mas trouxe toda a essência dela. Né? Deus preparou ela, a gente orou por ela, a gente orava na minha barriga, a gente fez ofertas sobre a vida dela antes mesmo dela nascer, né? E quando ela veio, eu tinha muito medo que ela fosse um bebê chorão, que ela vivesse com, como que fala, cólica, né? Com Que fosse um cólica. bebê que chorasse toda hora por cólica. Gente, ela foi uma benção. Eu digo assim que Deus preparou tudo no tempo certo, na hora certa. E o mais doido, que mesmo eu não tendo essas bases, né, pai e mãe ali, de ambos os lados, ela foi um divisor no sentido também que ela restaurou as nossas relações com os nossos pais. O meu pai, ele não me criou, né? E nesse período que a Rafael veio, o meu pai se aproximou, né? Ele pediu perdão, ele falou dos sentimentos dele, eu pude falar dos meus. Então, eu tive assim entendimento que foi o tempo de Deus para mim também, né? Eu pude perdoá-lo, ele me perdoou. Então, a gente experimentou também coisas através da vida da Rafaele, com a vinda dela, a restauração de relacionamentos. Então, isso foi muito bom, né? Porque nos aproximou e fortaleceu a gente como família. Isso. É, o quanto a Rafaele realmente, né? Ali você falou, né? Curada por Deus e a alegria, né? Que você disse que ela é essa menina de alegria e tudo, e o quanto ela trouxe realmente isso para a família de vocês, né? Algo que era ali aos olhos humanos, né? Poxa, voltar lá atrás, o quanto é difícil perdoar, o quanto é difícil aceitar, né? E a Rafaela, ela trouxe isso, esse amor verdadeiro, né? Para dentro e a liberação de perdão, né? E a restauração disso. Isso é muito. É Deus, né? Cada vez mais usando, né? A vida da Rafaele desde pequeno, desde o nascimento, desde lá antes mesmo ela tá dentro do seu ventre, né? Já vem como consagrada a Deus para trazer essa alegria. E eu vejo muito assim vocês na questão, né, do ali das viagens de vocês, né? Eu dou muita risada, eu acompanho no Instagram quando vocês viajam, eu falo, meu Deus, essa família, eu queria, se eu passasse junto com eles, a gente ia passar os perrengues tudo junto, né? Uhum. E eu vi ali que você está criando, né, um canal, que você está no YouTube, que você está aí entrando, né, nessa parte do digital também para compartilhar essas aventuras, que eu acho totalmente certo, não tem como ficar só para vocês. Não tem como ficar só para vocês essa aventura, tem que ser compartilhada com a gente. Me conta um pouquinho mais dessas aventuras. Como que é? Eu já sei que vocês planejam, mas como que é ali no momento, vocês planejam, no momento que vocês chegam, quais são as experiências que você tem junto com a sua família? O que que você aprende? Quais são as chaves que viram ali de valores, né, daquele momento, quanto é importante às vezes um abraço, um olho no olho, um toque, né? Como que é essa experiência? Então, muitas pessoas pensam que para viajar precisa ser rico. Muitas pessoas pensam que tem que ter um baita planejamento, né? E a gente normalmente viaja, né? Normalmente a gente viaja nos finais de semana, porque o meu trabalho, eu optei desde cedo escolher um trabalho que não me ocupasse aos finais de semana, justamente para me dedicar à família, né? E as viagens vieram como um bônus, né? Não vou dizer que não há planejamento, claro, há. Quando há viagens muito grandes, que acaba tendo que ter um pouco de recurso, a gente faz esse planejamento que eu falei lá, o boleto imaginário, né? Para Sim, futuras viagens. Mas, normalmente, nos finais de semana, a gente tenta encaixar ali no nosso orçamento do mês, que a gente tem já um valor destinado para despesas, né, extras, e a gente acampa, a gente pesca, a gente faz trilha, a gente anda de bicicleta no parque, coisas que todo mundo e qualquer família pode fazer. tem acesso, né?
Isso, porque não são, vamos dizer assim, viagens muito elaboradas, né? Acampar hoje, às vezes a pessoa acha assim, nossa, eu vou para o meio do mato, mas não, gente, hoje os campings, eles têm estrutura, tem campos com cozinha coletiva, tem a parte, tem até campings com piscina, com Wi-Fi. Não é mais isso, não é mais aquela cultura lá de trás que, acampar no meio do mato com um monte de mosquito. Tem, não Repelente. vou. Mosquito vai ter, né? Não vai adiantar. Tem também esses mais, assim, no meio do mato, mas tem os mais elaborados, né? E não são lugares, assim, que se tornam caros, então consegue conciliar dentro do nosso orçamento. Sim. E a gente pode falar. E você coloca essas dicas assim para gente no Instagram, você compartilha algumas ideias assim, porque as pessoas com certeza depois de assistir esse vídeo elas vão assistir, vão atrás de você para ver, para você partilhar um pouco, né? Quais são os campos em Curitiba ou se tem outro lugar que você possa conhecer, né? Uhum. E indicar lugares, porque muitas famílias hoje elas não sabem por onde começar, né? Elas querem, mas não sabe por onde começar, não sabe quanto vai gastar, e cria, igual você disse, é um absurdo, um valor absurdo e não é um custo-benefício ali que dá acesso para todos. Sim. Então, como a Martiele comentou, né, Martiele? Eu estou entrando nesse universo aí muito novo, tanto do Instagram quanto do YouTube. Para mim é um desafio. Na verdade, a ideia do canal surgiu com um pretexto a mais, na verdade, porque assim, desde que a Rafaele nasceu, né, desde o momento que a gente decidiu tê-la e gerar e tudo mais, e todo o processo, desde lá, então, eu faço um diário, né? Eu escrevo tudo que você imagina. Que legal. Isso, e nesse diário eu coloquei o que eu pensava sobre a gestação, sobre as minhas dificuldades na gestação, sobre os desafios, né? Assim, esse mês eu vi o coraçãozinho bater. É, é, esse mês a palavra que ela aprendeu foi tal. Ela deu tantos passinhos com tal época. A primeira viagem de avião foi em qual época? O primeiro cruzeiro. A primeira vez que foi acampar, primeira vez que andou de cavalo, coisas assim no diário, né? Sim. E a gente criou nesse diário, só que o diário foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou um ponto que não tinha mais folhas, né, para ficar preenchendo. Eu passei todo o diário escrito no PDF no computador. Só que ele tomou uma certa proporção que hoje, no, né, vai indo, tá enchendo demais. Tá enchendo. E daí a ideia surgiu de fazer o canal para que a gente também eternize essas memórias para ela no futuro. E também incentive famílias a viajar, com viagens baratas, né? Fazer um piquenique, ir ver uma cachoeira, fazer uma trilha, acampar, andar de cavalo, que é uma coisa assim que tem às vezes muitas crianças que não ainda Que experimentaram essa não experiência. experimentaram. Sim, e no Aquário de Paranaguá, que é aqui em Curitiba, que muita gente, Curitiba pode dizer, né, não Sim. conhece, lá tem experiência de você passar a mão na raia, coisas assim simples, mas que às vezes desenvolvem a criança e abrem a mente dela para que ela viva outras coisas, né? Então, seria para essa finalidade, né? E o quanto isso é importante, assim, o quanto você vê, assim, é, a importância, o que você acha que desenvolve como família, né? Porque não é só para a criança, não é só para o filho. Você não vai no parque por conta do seu filho, você não vai no lugar por conta do seu filho, você vai por conta de você e da sua família. Eu penso assim, né? Não é por conta de alguém. Eu vou porque tem que ir, porque tem que levar meu filho. Não, eu vou por conta da minha família. Acho que hoje é assim uma oportunidade, o que que ela desenvolve, o que que ela aprende, quais são as experiências assim que ela possa desenvolver. Por exemplo, é onde eu quero chegar. A Rafaele, a gente levando ela para ter uma experiência no aquário, é um momento em que eu posso pegar na mão dela se ela sentir medo, eu posso dar um abraço nela, eu posso olhar no olho e falar: "Não, filha, você tem coragem de passar a mão nessa raia", né? Você
você pode, você deve passar, você vai conseguir. Então, está ali nesse ambiente. Você já presenciou isso? Você já fez isso com ela alguma vez? Eu vejo assim que cada experiência que é vivida, né, tanto para ela e com a família, enriquece a todos, né? Enriquece em conhecimento, enriquece em memórias. Como eu quero que meu filho se lembre de mim, né? Como eu gostaria que ela se lembrasse de mim? Aquela mãe que só fica lavando roupa, né? Ou brigando, ou colocando regras toda hora, ou ela quer que lembre daquela mãe que encoraja, aquela mãe que fala palavras de afirmação, aquela mãe que fala: não, filha, você vai conseguir, você tem vontade? Vamos lá fazer. Ser positiva nesse sentido. É... E querendo ou não, todas as experiências vão levar para algum lugar. Por exemplo, da Arraia, querendo ou não, essa experiência leva ela a, vamos assim, criar coragem, ser destemida, saber que ela tem potencial, abre a mente dela para querer ser bióloga. São coisas que você pode estimular o teu filho e no futuro isso pode gerar frutos, né? Tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Então eu vejo que tudo que a gente faz vai ter algo positivo nesse sentido, Sim, né? Mas como contexto família, eu vejo que é criar conexões, criar memórias, isso eu acho que é muito válido, porque daqui uns anos ela vai ter a vida dela, os filhos dela. Então, ela hoje, esses dias atrás mesmo, ela falou: "Mãe, quando eu tiver os meus filhos, você vai fazer isso que você faz comigo?" Eu falei: "Claro que eu vou levar eles para acampar, com certeza." Então, são coisas assim, né? Então, eu penso sim. assim que tudo tem um porquê, né? E Tudo tem para quê, importância. É, né? exatamente, porque nós somos intencionais. Você, como mãe, está sendo intencional em de estar fazendo aquilo, né? Por isso que eu falei, não é questão de só um peso, de fazer. Às vezes eu vejo assim, eu vejo muito aqui, né? Mães com os filhos, o filho, vou levar no McDonald's, né? Vou levar no McDonald's, a mãe senta com o filho na frente, eu vejo muito isso em tempo de férias aqui. A mãe senta com o filho, fica no celular, com o celular e uma batatinha na boca, e o filho lá, coitadinho, tipo assim, comendo uma batatinha, se lambuzando com ketchup, super se divertindo, todo lambuzado, e a mãe no celular, colocando, nem aí pro filho, né? E tem outras mães, eu sou muito de observar as pessoas, e outras mães que tá olho a olho com o filho, que tá dando risada, que tá brincando. Tem uns que eu já vi assim, tipo cantando, sabe? Tendo aquele momento mesmo especial, sabe? Estando ali no agora, sabe? Como, por exemplo, a gente está aqui, nós estamos aqui e agora, né? Não tem algo que está nos distraindo, que, eu vou pegar meu celular e vou deixar a Amanda falando sozinho. Não, eu estou me dedicando para você, né? E você está se dedicando para mim, e nós estamos dedicando para você, mulher que está assistindo. Então, é sobre isso, nós dedicarmos o nosso tempo, o máximo da gente, dar o nosso melhor no tempo que a gente tem com aquela pessoa que está ali, né? Seja qualquer pessoa. Então, é muito válido isso que você disse. E vamos para a parte do ping-pong, que eu quero fazer umas perguntas e respostas rápidas, Amanda. Vamos Ai, lá, Jesus. Deixa eu só preparar aqui e já colocar. Vamos lá. vamos lá. Vamos lá, pode. É, um princípio, Humildade, humildade. Definição de família, segurança. um versículo, Um versículo, vamos lá. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciência na tribulação, perseverar na oração. amém. Um lugar, Minha casa, que mesmo gostando de viajar, conhecer pessoas e lugares, quando eu volto para casa é uma paz, é uma tranquilidade, é buscar recarregar as baterias e já com outro objetivo, um outro lugar para ir. sim. Fazer. Legal. Como você se vê daqui 10 anos? Então, daqui 10, não digo, mas talvez em 7, um pouquinho menos. Opa! Então, a gente está se preparando, né? Nós temos o sonho de viver um ano sabático.
de conhecer o Brasil, ou talvez fazer um mochilão, ainda não sabemos, estamos ainda no processo de planejamento, mas já aguardando recursos para esse objetivo, né? Viver a experiência do intercâmbio, que é algo que a minha filha já tem no coração dela e algo que também a gente almeja. E quem sabe mais para frente voltar a empreender. E o nosso objetivo também é comprar um outro imóvel para ter como fonte de renda de locação. Uau, top! Gente, olha, pega a chave, pega a dica, né, Amanda? Pega a chave, olha só. E qual conselho, Amanda, você pode deixar hoje sobre família, né, para encorajar essas mulheres, né, para trazer uma palavra, para trazer uma reflexão para essas mulheres no pilar família? Um conselho seria para a gente se fortalecer na nossa fé, buscar ser uma mulher que edifica o seu lar, mesmo em dias de tribulação, mesmo em dias difíceis, que a gente possa lembrar daquilo que a gente estabelece como prioridade, né, que é a família. E também, uma das coisas que eu acho que é desafiador, não só para mim, mas para todo mundo, como família, hoje em dia, é a questão da tecnologia, que tem roubado momentos simples, que a gente possa estar desligando os aparelhos, né, se desconectando, deixando sem Wi-Fi a casa, para que a gente possa ter intimidade com os nossos filhos e com os nossos maridos, e que a gente resgate coisas simples, como fogueira com marshmallow, o leite que a mãe esquenta com bolacha no final da noite, para antes de dormir, simplesmente dançar, né? Que é uma coisa que hoje em dia a gente não faz tanto com frequência, dançar em família, ler um livro, buscar coisas simples para que a gente possa resgatar e deixar como lembrança para os nossos filhos, né? Desses momentos especiais. E eu acho que é muito importante como família ter essa conexão. Exatamente, isso é extremamente importante, né? Esse pilar, essas atividades, né? Porque isso é um trabalho em conjunto, é o amor, né? É o interesse, né? E um dos pontos ali que você disse referente, né? Da tecnologia, né? Hoje a tecnologia, ela tem os seus dois pontos positivos e negativos, e nós temos que saber dosar, né? Ter o equilíbrio do momento certo de estar utilizando. Então é isso, pessoal. Amanda, eu quero te agradecer por essa oportunidade de ter você aqui, é uma honra de você ter aceitado esse convite, de compartilhar um pouco da sua história, um pouco da sua família, essa família linda, né, de muito exemplo, de muita presença de Deus, e que vocês possam alcançar lugares altos, que vocês possam impactar nações, através do amor em família de vocês, né, desse projeto que Deus te deu, dessa família, né, e de vocês viajarem ao mundo levando esse amor, né, esse amor que já está em vocês. Então, gratidão por fazer parte do projeto do Mulheres que Encorajam, e vamos até a próxima, hein? Muito obrigada. Obrigada a você, é um prazer. Até mais. Tchau, tchau, gente!